Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e olha só, a gente vai falar agora de produção de café. Você acompanhou no Notícias Agrícolas as intensas chuvas de granizo no Parque Cafeeiro e a gente vai falar agora com a Emater, que acabou de divulgar os dados para entender a dimensão do problema e como é que a gente vai chegar de fato para 2023. E para trazer esses números hoje, eu estou aqui com o Willen Araújo. Willen, vamos lá, chuva de novo. E pelo que eu entendi, em áreas diferentes do que a gente reportou da outra vez. Qual que é a realidade que a gente tem hoje no Parque Cafeeiro, no sul de Minas? Pois é, né, Virgínia? Em 3 meses nós tivemos a incidência de 2 grandes chuvas de granizo, né, nas regiões cafeeiras de Minas Gerais, né, o Cerrado, o sul de Minas, as matas, né, que não é muito comum esse tipo de fenômeno. E isso, o que chamou mais atenção das nossas equipes foram novas áreas. Então nós tivemos essa primeira que você citou, em setembro, início de outubro, foram mais de 13 mil hectares e agora nessa última chuva mais de 26 mil hectares de café afetados. E a gente enfatiza que nesse momento são áreas que vão necessitar de alguma intervenção. Não foi uma simples, né, machucado, alguma queda de folhas e frutos, não. São plantas que foram danificadas e elas precisarão passar por alguma intervenção. Então são produtores que vão ficar 2 anos, né, mais uma vez sem produção. Nós já vimos da geada do ano passado, e na maioria dessas áreas também, né? E agora com esse fenômeno que ocorreu, nós teremos os produtores mais uma vez no momento de dificuldade, porque vão ficar sem produção nos próximos 2 anos. E Willen, qual que é o grau de dificuldade que a gente está tendo dessa vez para fazer o levantamento, né? Porque das outras vezes, nos outros problemas climáticos, a seca, a geada, mesmo a gente tinha produtores nas mais diversas situações. No caso do granizo, como é que foi? Pegou todo mundo na mesma intensidade? Tem produtor que vai sentir mais? Como é que a gente faz essa avaliação de um produtor para outro? Porque é todo mundo pertinho um do outro, mas a gente sabe que a irregularidade acaba afetando de formas diferentes. Como é que a gente faz essa avaliação? Essa é a questão, a diferença desse ano, né, que ocorreu, essa frequência de chuvas de granizo. Então nós tivemos chuvas leves de granizo, né, que não causaram tanto prejuízo às plantas, então tratos culturais simples você consegue resolver, mas dessa vez a grande maioria desses 40 mil hectares, digamos assim, que eu te disse, né, desses 2 levantamentos, realmente a perda é praticamente total para o produtor. Porque algumas lavouras já estavam em processo de floração, início da frutificação, quando o fruto ainda está muito sensível, né, ali na roseta do ramo. Então ele caiu esse fruto. Então o produtor não tem produção, não tem o café, não tem aonde esperar. Tivemos casos de soja, milho, você planta de novo. No caso do milho, ele consegue recuperar dependendo do tamanho, mas no café você vai ter que fazer uma poda, ou não tem o grão, né, que é o mais triste, né, a planta não sofreu tanto, mas caiu os frutos. Então, infelizmente, dessa vez a intensidade ela foi, digamos, comparado com a geada, né, praticamente total. Então, quem sofreu com a chuva de granizo não tem o que colher o ano que vem, não tem lavoura. Infelizmente, a gente não gosta de estar falando isso, né? Eu já passei por um fenômeno parecido há alguns anos atrás, de perda total das lavouras, né? E a gente fala, por experiência, que infelizmente não tem muito o que fazer nesse momento, não. Willen, você está trazendo uma informação importante, como você disse, né? A gente não gosta de falar isso, mas desses 26 mil, 40 mil, né? Vamos falar, juntar os 2 números. Todo mundo não vai conseguir produzir? Ou tem algum produtor que ainda vai conseguir tirar alguma coisa? Muito pouco. A maioria, né, desses cafeicultores, né, são mais de 2 mil cafeicultores em todo o estado. A grande maioria, infelizmente, não vai ter uma produção, porque mesmo que sobrou alguma produção na planta, ela é economicamente inviável, né? Os custos que nós estamos de produção hoje, ele lá colher 2, 3, 4 litros por planta, 1 litro, 2 litros por planta, às vezes não é economicamente viável, né, para o produtor, né, com a mão de obra cara. Então, em alguns casos, provavelmente vai haver até um abandono dessa lavoura, né, ou, nos casos dos pequenos produtores, né, que é a vida dele, partir para um trabalho fora até a lavoura poder recuperar e ele poder retornar às atividades, né, que nós esperamos, né, daqui a 2 anos. E essas lavouras, elas têm recuperação? Vai ter que ser feito o replantio todo? Lavouras novas, né, dificilmente elas se recuperam, né, então tem que fazer um novo plantio. Mas as lavouras adultas, né, a gente sabe que não é o momento adequado, mais indicado, mas fazendo a poda, fazendo os tratos culturais, controle das pragas e doenças, né, principalmente doenças que surgem agora, né, devido às plantas sofrem muito com as pedras, né, são muito machucadas.
elas se recuperam. Mas, infelizmente, é isso, é 2 anos. Não tem como você antecipar esse ciclo do cafeeiro. Então tem essa questão técnica, né, que o produtor vai ter que passar e enfrentar nesses próximos períodos. Vou pedir para você repetir um número para mim. Pelo menos 2.000 produtores sem safra em 23? Bem mais do que isso, né? A gente estima bem mais do que isso. Você pega municípios, né, como Cabo Verde, Nova Resende, que tem pequenos produtores, né? Você tem uma quantidade enorme de pequenas propriedades. São Sebastião do Paraíso, que no Cerrado são maiores, né, produtores maiores, mas essa região do sul de Minas e Matas, você tem uma concentração grande de produtores. Então qualquer fenômeno desse, você acaba atingindo uma grande mão de obra. E isso reflete também na questão econômica desses municípios, né? Que a mão de obra que é empregada na colheita não vai ter o café, infelizmente não vai ter mão de obra também disponível para poder trabalhar. William, então, diante de tudo isso que está acontecendo, esse levantamento da Emater, aquela perspectiva que a gente tinha, pelo menos há 3 meses atrás, de 2023, uma recuperação para o café arábica, ela já não é mais real? Não, com certeza, né? Nós viemos da geada, né, que causou esse problema e ainda está causando. Nós temos relatos aí de problema com pegamento, vingamento de flores, né, devido a esse fenômeno que nós tivemos no ano passado. Esse ano também nós tivemos um período frio, uma época que não era muito comum, mês de setembro agora, né, e outubro, né, nós estamos sentindo frio ainda. Então isso afetou o pegamento, vingamento de algumas flores e mais essas áreas que foram afetadas pelo granizo. Então dificilmente nós vamos ter uma super safra, né, que justifique a recuperação dos outros 2 anos, na verdade. Nós tivemos um ano de seca, depois tivemos a geada e esse ano que era um ano para recuperar, as lavouras estavam sendo bem cuidadas, infelizmente nós estamos sofrendo com esse novo fenômeno climático. E qual que é a orientação para o produtor, então, nesse momento, William? O produtor está passando por um momento que a gente tem observado momentos opostos, né? Produção e mercado lá fora. O produtor, além de estar passando por essas questões climáticas, está vendo o preço cair aí há mais de 40 dias. Qual que é a orientação para esse produtor? A primeira coisa, né, o cafeicultor mesmo que sobrevive dessa atividade, ele não tem como, ele tem que investir, né? A gente sabe que é difícil, né, contrair mais uma dívida, mas buscar os bancos, né, buscar a orientação da Emater, dos sindicatos, das cooperativas, para poder recuperar essa lavoura, né, novamente, tem linhas de investimento, buscar um seguro, né, para se prevenir e, claro, investir em qualidade. Nós estamos aqui nesse evento, na Semana Internacional do Café. O diferencial nesses momentos de crise é a qualidade. Então é importante ele não desistir, continuar investindo nessa qualidade. E claro, o produtor que puder diversificar, buscar uma nova fonte de renda para poder minimizar esse prejuízo durante esses 2 anos, é importante para que ele, né, tenha uma segurança para a sua família, para a sua atividade. E claro, a partir do momento que houver a recuperação dessa lavoura, ele manter, né, as práticas culturais, as práticas agronômicas recomendáveis, para que não aumente o prejuízo, porque afinal de contas, né, uma planta mal cuidada, você vai ter um prejuízo dobrado, né, que não vai produzir e ele tem que pagar a dívida, né, que infelizmente ele contraiu nesse momento para poder recuperá-la. 23 começando com fortes emoções então, né, William? Sim, é um momento econômico mundial, não é só Brasil, né, é difícil, né, muita incerteza no mercado, né, então tem mais isso para o produtor, né? É um momento terrível. Quem precisa vender, tem que vender o café, né? Não tem como, né? Tem que adubar, tem que cuidar, tem que fazer os tratos culturais. Mas quem pudesse segurar e aguardar agora no momento, né? Não é um momento muito propício. O mercado não está apresentando propício nesse final agora de dezembro e janeiro. Nós esperamos o ano que vem, né? A gente sempre espera, né? A vantagem do cafeicultor é isso. Sempre tem esperança que o mês seguinte seja de boas novas. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, então ficou aqui os números atualizados da Emater. Safra 2023, de novo, a gente vai ter bastante coisa para acompanhar. A produção de café arábica pelo 3º ano aí, sofrendo bastante com as condições climáticas. E a gente continua aqui na SIC, então, levantando as informações para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Já já a gente está de volta.